E aí, minha tropa, vai começar mais um react aqui comigo. Euzinho aqui, dono do Vlad TV React, tá? Queria deixar gratidão de vocês aí, muito obrigado todo mundo que tá seguindo. Pode deixar aquele like aí, daquela moral pro canal crescer, que tô precisando, galera. Deixa o like, comentário de vocês, que isso ajuda no engajamento do vídeo, tá? Se puder dar aquela moral, se não puder também, irmão, brigadão, valeu, tá fortalecendo da mesma forma. Vamos lá pro vídeo, vamos ver o que o Felipe Luiz tem pra dizer, porque hoje o Flamengo jogou bem. A Arrascaeta tá de parabéns, jogou fino da bola, não só pelo gol, mas o empenho, correu como não tava correndo, parece que ele quis jogar. Ele viu que ele tava mal e falou, cara, eu tenho que me recuperar. E hoje foi o dia que ele jogou bem, cara. Jogou muito bem. Agora, aconteceu alguns erros. O Grêmio atacou, teve chance também. Acho que o Flamengo tem que começar a perceber isso aí. Começar a dar uma mexida nessa zaga. Entendeu? Porque tá complicado, cara. A gente vai sofrer bastante. Pra mim, o Rossi, cara, não serve pra ser goleiro do Flamengo. Me desculpa, tô sendo sincero. Eu acho que é muito fraco. Acho que deveria ter um goleiro melhor aí. O Flamengo tem que contratar mais alguém aí pra bater de frente com o Rossi aí. Que o Rossi tá merecendo um banquinho, cara. Tô falando mais pela partida não de hoje, mas da Libertadores. O Flamengo deu muito mole. E ele deu umas falhadas aí legal, mano. Na moral. Com todo respeito. Ele não sai em bola alta. É um cara que não sai em dividida. Tipo o Everton do Palmeiras. O Everton, mano, a bola vem no alto. Bola no alto é do goleiro, mano. Tem que sair nela. Não é esperar embaixo da trave, não. É sair, filho. Não tem o que fazer. Então acho que o Rossi tá merecendo um banquinho aí. O Flamengo deve contratar o outro goleiro pra botar no lugar do Rossi aí, tropa. Com todo respeito. Acho que o Rossi já deu já um pouquinho também, mano. Mas vamos lá, vamos ver o que o Felipe Luiz tem pra falar aí. E é nóis. Ficar no aguardo aí agora. Só esperar. Vamos pro vídeo. Boa noite. Você falou agora na resposta anterior a respeito dos zagueiros saltarem da linha, né? Os dois gols nisso acontece. São dois zagueiros diferentes, mas o zagueiro pela direita do Grêmio. E por ali o Flamengo apostou bastante no jogo, o Arrascaeta chegando mais ali, o Michael também. Essa foi uma percepção tua antes do jogo, de explorar essas costas da defesa do Grêmio, que teria esse zagueiro saltando? Eu não vi os gols ainda, então eu não consigo, eu só lembro que o Arrascaeta driblou o goleiro no primeiro, e no segundo foi uma saída de bola pela lateral, né? Eles fizeram uma saída de uma triangulação bonita e o Arrascaeta conseguiu escapar e conseguiu finalizar, né? Mas claro que um dos pontos que a gente pede sempre é que exista o ataque ao espaço, porque para mim o time mais difícil de marcar é o time que ataca o espaço o tempo todo, e isso o Bruno, o Michael, o Gerson, o próprio Arrascaeta faz e incomoda muito, mas com certeza tem preparação nesse estudo, sim. Mano, tá vendo como o Felipe Luiz entende das coisas? É um cara que sabe o que tá falando, mano. O cara é brabo, mano. O cara, na moral, com todo respeito, o cara é brabo. Não tem o que fazer. Falar o que de um cara desse? Um treinador desse, só que o Flamengo que tem. Não tem jeito, papai. Atura. Atura ou surta, papai. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu é um técnico jovem, né? Está aí se destacando nos maiores clubes do Brasil e tu sempre se posiciona muito bem, né? Eu admiro isso. Tu acabou praticamente, né? Saiu do campo ontem, né? Para assumir aí de ser treinador do Flamengo. E eu acredito, eu vou trazer uma pergunta um pouco extra-campo para ti, tá? A gente viu ali que o Grêmio reclamou de uma mão na bola, né? Ali no lance depois que o Flamengo fez o gol. E eu penso que se tu estivesse em campo como jogador, capitão, como tu fez, tu também reclamaria com o árbitro se fosse teu time adversário. Acredito que o VAR, ele tem a função também de ajudar o árbitro dentro de campo. E, infelizmente, a gente não está vendo isso, não só no jogo do Grêmio hoje, mas do Grêmio Palmeiras, semana passada, o Cruzeiro Internacional, e a gente viu que os árbitros também foram afastados desses jogos. Te pergunto, a gente está vendo que há uma crise
técnica. O que tu pensa sobre essa crise da arbitragem no Brasil? E tu acha que tem uma solução a curto prazo, até porque esses afastamentos fazem mal para o futebol brasileiro? Obrigado pelo elogio e grande pergunta. É um tema delicado, né? Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir em estudos, em melhores, prepará-los melhores, mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. Eu e um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente que não houvesse muita interferência, se não é um lance claro. Se é um lance claro, deve haver interferências. Impedimentos eu acho que veio para, sim, ajudar muito, porque era muito injusto você perder um jogo com um impedimento de 2 metros, e essas coisas vieram para ajudar, e o VAR também veio para ajudar. Precisamos continuar investindo, que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar se corrigindo, porque no final das contas é só a experiência e as horas de correção de trabalho que vão fazer eles chegar à perfeição, mas eu tenho certeza que eles querem se aperfeiçoar o máximo possível, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser afastado, nem nada disso, né? Então, eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance, mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, de todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamamos muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops. Professor, boa noite. Lucas Goulart, da Rádio Galera. Você já disse em entrevistas anteriores, tem como referência na profissão o Diego Simeone, o Jorge Jesus, e até a gente já observa algumas características. E, recentemente, descobrimos que também tem como referência o Diego De Zerbi, o De Zerbi. E aí o Flamengo, inclusive, realiza alguns conceitos do como atrair para libertar nas costas. E aí eu queria te perguntar, como você definiria o seu modelo de jogo, tendo essas referências como o Diego Simeone, Jorge Jesus e também o De Zerbi? Grande pergunta para tomar um café, mas não para contar aqui na coletiva meu modelo, não, mas eu tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo. O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol, e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo, eu acho interessante, e tentamos copiar e colocar no nosso modelo, né? Mas o modelo, se eu pudesse resumir, seria pressionar, esse é o primeiro, e depois seria, porque você falou da atração, né? E é uma coisa que eu não gosto, de que os adversários nos venham a pressionar, uma coisa que eu não peço para eles atrair, só que o jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então, eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles
que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços, mas não sou, eu não peço realmente isso, porque eu... Olha isso, mano. Pô, vai falar que um cara desse aí não entende de futebol, porque o cara perdeu uma partida, foi criticado. Não sei por que isso tudo. Pô, motoboy, isso é hora. Motoboy aqui buzinando aqui. Uma hora dessa, pai. Aí não dá, né, paizão? Pô, atrapalhar meu react aqui, brabo, porra. Futebol das quartas. O cara entende, o cara sabe o que é futebol, mano. O cara tem a visão de dentro do campo, o cara já jogou lá, já teve lá, tá do lado de fora, o cara é inteligente, sabe o que tá falando, pô. Vou falar o que de um cara desse? Aí, tô falando pra tu que o cara sabe o que tá falando. Pô. Eu passo para eles a progressão, então chamaria talvez jogo de progressão, meu modelo. Felipe, aqui Gustavo. Estou aqui com um belo material de pré-jogo que a assessoria do Flamengo manda pra gente. E aqui aponta que o Felipe continua com apenas 2 derrotas, 22 vitórias, tem menos derrotas, mais títulos do que derrotas. E o jogo Fortaleza e Inter começou agora, está 0-0 ainda, o Flamengo é líder do campeonato. Isso tudo te motiva, te empolga ainda mais? E a segunda, você diz que normalmente só analisa o próximo adversário. E com relação à tabela, é assim também ou tem projeção de tabela? Eu não olho a tabela, eu penso sempre, você não controla a tabela, né? Então a única coisa que você controla é o próximo adversário. E o que eu penso sim nos campeonatos, nas ligas, no campeonato nacional, como o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que não tem final, que é de pontos corridos, o começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então o que nos dá é um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente, né? Então, assim, que você falou dos números, do que motiva e tudo. Não, o que eu não me iludo, né? Eu não era o novo Guardiola antes da sequência de vitória, de sequência invicta, e nem também sou o pior do mundo depois de uma derrota. Então essas coisas eu entendo, porque quando eu escolhi vir para o Flamengo, o dia que eu assinei o contrato estava tendo protesto. Estava lá em Madrid e estava tendo protesto e os torcedores não deixando os jogadores sair no ônibus. Então eu sei para onde eu vim. Eu sei para o nível de exigência que tem o Flamengo. Eu nunca reclamei disso, porque isso me fez crescer, me fez ser melhor, me fez pensar, me fez refletir, e eu convivo bem com isso. Então eu também, quando a gente perde e tem um momento ruim, como foi o outro dia, eu navego nessas águas aí já com mais calma, porque eu já tenho muitas cicatrizes no futebol, já são muitos momentos bons, mas também muitos ruins, onde eu sei que isso vai acontecer. O que não posso nunca é perder a minha convicção do que eu acredito do futebol, do que eu acho que é melhor para a equipe, da forma que a equipe tem que fazer para ganhar. Não sempre vamos ganhar. Isso eu falo para o torcedor, eu falo para os jogadores, e eu não tenho medo de dizer que eu vou errar e vou ser criticado, não tem problema nenhum. Os jogadores também vão errar e também vão ser criticados, mas que o torcedor entenda que a gente vai fazer de tudo para poder vencer e falar dentro do campo, que é o mais importante. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, pelo que você falou aí, pelo que a gente já conhece do seu trabalho de jogador e agora de treinador, a gente pode afirmar que você é um dos poucos hoje no Flamengo que conhece tão bem o Flamengo por tudo que você passou. E pela sua experiência, após perder um jogo de estreia na Libertadores, no Maracanã lotado, você sabe que é uma fagulha no palheiro para se criar uma crise. Queria saber como é que você geriu quinta, sexta e ontem para que o time não sentisse aquela derrota de quarta, na verdade, a pressão que começou a se fazer em torno desse jogo de hoje, chegasse hoje, fizesse uma partida com tranquilidade, abrindo o placar já no começo do jogo. Como é que você geriu tudo isso aí? O que você passou para os jogadores nesses últimos dias? O primeiro passo é reconhecer o erro, né? Eu reconheci os meus erros para vocês e para eles também, e mostrei para eles o porquê perdemos o jogo, por que aconteceu aquilo.
porque muitas das vezes o resultado não vem, mas e o caos se instaura na parte externa, o que é normal, porque a gente nunca vai mudar o torcedor do Flamengo, ele é muito passional, ele tem esse amor tão grande pelo Flamengo, porque a gente já falou várias vezes que os torcedores eles param, eles não comem às vezes para ir assistir um jogo, então a gente já sabe disso, não vamos mudar o torcedor, mas a gente tem que saber o que estamos fazendo. Então o primeiro passo é reconhecer o que a gente fez de errado, reconhecer e assumir os erros. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, e falei na entrevista depois do jogo, e falo de novo, errei em algumas tomadas de decisão naquele jogo, e vou errar de novo em outros momentos, mas reconhecer isso aí nos dá a tranquilidade de que, e saber se perdoar para ir para o próximo jogo. Mas aí o fato de eles terem entrado hoje com confiança e não pensarem no jogo, isso é por eles, pelo nível dos jogadores que estão no elenco hoje, porque são jogadores muito grandes, que já passaram por momentos difíceis, já conhecem o clube também, já sabem como funciona a torcida e conseguem apagar rápido o que aconteceu no jogo para poder vencer o próximo jogo. Então, aí não é meu trabalho, aí é realmente o nível dos jogadores que faz o time reverter rápido essa situação. A base da ligação direta. Tu falou sobre o Flamengo que pisou na bola, colocou ela no chão e jogou. Queria te ouvir o que tu pensou em cima daquilo que o Grêmio tinha. Olha isso, mano. Pô, vou falar que um cara desse aí não entende de futebol, porque o cara perdeu uma partida, foi criticado.